Você sabia que a primeira reunião dos aeroagrícolas no nosso país começou em 1971? Bom, eu nem era nascida. E você? Venha comigo nessa visita. São 5 décadas de evento de aeroagrícola no nosso país. E você que nunca participou, a novidade aqui, não é a primeira vez em Sertãozinho, essa já é a segunda vez que a gente grava aqui, depois ela ficou digital, se não me engano, né? São os drones. Depois eu vou tentar mostrar um pouquinho, falar um pouquinho para você o que é o aeroagrícola no nosso país, que é o agro na nossa região. Hoje acontece muita coisa no aeroagrícola, no agronegócio. O encontro ocorreu de 9 a 18 de julho daquele ano, no Parque Embi, em São Paulo. A terceira feira técnica agrícola. O dado consta no histórico perfil da aviação agrícola brasileira. O encontro foi organizado pelo então tenente-coronel aviador Marialdo Rodrigues Moreira, o homem que ajudou a organizar oficialmente o setor aeroagrícola brasileiro. E você que está em Sertãozinho região tem a oportunidade de conhecer as novidades e é aberta ao público. Queria parabenizar mais uma vez, né, e a todos da prefeitura também por receber a feira mais uma vez em Sertãozinho. Eu vim aqui em 2019. Me conte o que aconteceu em 2020 e 2021 na pandemia, se continuou como foi, até para a gente explanar para o nosso público e o que essa feira que traz de novidade para o pessoal do aeroagrícola. 2020 e 2021 nós tivemos o evento via web, onde a gente manteve o mercado aquecido, né, a pedido dos clientes, dos fornecedores. E é o grande avanço agora para 2022, a gente tem aqui tem muita tecnologia hoje embarcada dentro das aeronaves. Houve uma grande evolução na tecnologia, por exemplo, de DGPS, onde as aplicações hoje estão ainda mais seguras do que já eram. Você consegue ter uma rastreabilidade muito maior, além da gente ter a entrada dos drones, que hoje tem uma área nova dentro da feira, e principalmente hoje a gente tem algumas ferramentas de medição de desempenho da aplicação, que 19 a gente não tinha. A gente tem softwares hoje que conseguem medir a eficiência da aplicação e mostrar para o cliente, olha, foi feito isso, com esse produto, com esse grau de eficiência, o que nos dá hoje ainda mais segurança para a atividade. Ou seja, então a pandemia não parou nada, né? Muita gente fala pelo contrário, evoluiu, e quando a gente fala de drone, a gente sabe do acesso, quando você fala isso, foi um pulo de quase 100, né? Ainda mais para ter o controle. Já era seguro e fica ainda mais seguro. E a acessibilidade, mudou alguma coisa nos preços? Que a gente muda muito de preço, né? Mudou alguma coisa? Exatamente, né? Só evoluiu, o mercado cresceu, o agro cresceu. Por que o preço cresceu? Porque basicamente tudo que é da área da aviação agrícola hoje é cotado em dólar. O dólar está quase R$6. Então uma manutenção de motor que custava R$50 mil, há 2 anos está custando 100 mil agora a manutenção. Realmente essa é uma grande preocupação do setor. O setor está crescendo, tem muito avião que foi vendido, está faltando no mercado, porém os custos também subiram bastante. Achei que eu tinha visto um avião, mas o que é isso? O que significa? Olha lá, ó. Aonde você está? Falei um avião, isso? Acho que eu vi um avião. O que acontece? Da onde você veio? Olá, tudo bem, gente? Eu sou a Lina Ravanon, eu sou daqui do interior de São Paulo mesmo, sou jornalista e drag queen. Hoje eu estou aqui na feira com a Preview One, que é a prevenção do PPS de segurança do trabalho. Olha, tem um significado muito importante. Sim. Então você que não veio visitar a feira, ó, eu tô assim, ó, cheio de notícia única, né? Para você fazer um negócio, para saber do aero, do agro, né? É muito importante. A segurança do trabalho é muito importante, né? Bom, agora eu vim visitar o espaço de drone. Ele é um pouco mais amplo porque tá cheio de novidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você sobre o drone de etanol. Isso mesmo. Qual é a função dos drones na agricultura? O drone da agricultura tem função de monitorar a lavoura, identificar as áreas com irregularidades. Por meio de sensores e câmeras e ferramenta, fornece o produto rural de dados e informações sobre estados e plantas. O drone também serve para capturar imagens aéreas, como também vídeos, e são inúmeros os tipos de atividades como casamentos, formaturas, festivais, eventos fechados, enfim, é uma gama infinita. Lembrando que a gente tem um fabricante nacional de drone internacional. Aqui na feira estão os dois em exposição,
os aviões agrícolas também existe um nacional e 2 internacionais. Veja a limitação e a ampliação e o sucesso disso tudo para você que nunca ouviu falar sobre tudo isso. Eu estou indo agora saber como funciona, da onde veio e como é esse drone com etanol. Afinal, etanol é a nossa história. O nosso mundo, a nossa região aqui é etanol. Quanto tempo, qual a diferença dele com os outros? Além de ser melhor para o meio ambiente, que a gente já sabe, muita gente não quer carimbar isso, mas a gente já sabe. E isso já é um ponto positivo. E os outros, João, mostra para mim. Certo, nós temos um sistema híbrido etanol que ele utiliza esse biocombustível para fazer energia elétrica para o drone. Com isso a gente elimina a necessidade das baterias, elimina a recarga das baterias, utilizando esse biocombustível aí, que é uma matriz energética nacional, que a gente tem um supply chain nacional de distribuição em todos os locais, mais de 44 mil postos no Brasil, e com isso a gente consegue aumentar o tempo de voo, reduzir o custo da operação, aumentar a eficiência operacional, porque a gente não precisa ficar trocando a bateria, apenas reabastece com etanol. João, vamos falar de vantagens e desvantagens, mas todo produto tem vantagens e desvantagens. As vantagens eu mesmo já citei uma, se eu estiver errado você me corrige. Mas fala de preço, de tempo, de tudo. Certo, esse é um sistema, ele tem diversos subsistemas, é uma tecnologia complexa, então a gente não deixa esse equipamento ser comprado pelo cliente, a gente apenas aluga ele por horas de uso. Com isso a gente fica totalmente responsável pela manutenção. Então quando for necessária a manutenção, a gente pela telemetria já entende quando vai ser necessário, envia outra unidade para o drone do cliente, ele tira 3 parafusos, coloca a nova unidade e a antiga a gente está fazendo a manutenção e o retrofit. É onde o pessoal que assiste nosso programa ou que vê a nossa internet pode adquirir ou tirar mais informações sobre esse drone de etanol. Mais informações no site da Liconic, www.liconic.com.br. É nacional? Nacional, tecnologia nacional brasileira, com engenheiros brasileiros, fabricado no Brasil. E aí eu já estava indo embora e eu falei, que é isso aqui? Olha o que ele me contou, essa a gente não podia ir embora. Eu já tinha ficado curiosa, é Alda, né, o nome da mulher, não é? Ada? Eu já tinha visto ali uma homenagem e ela tem o nome dela aqui do avião e ele vai me falar um pouquinho dessas 2 relíquias do nosso país, onde começou a história toda disso aqui. A história, lá na fora nós temos aviões modernos que estão fazendo demonstração e aqui dentro nós temos 2 aviões históricos. Esse avião branco aqui é um Piper PA-18. Ele é usado para instrução de pilotos. Ainda hoje em Aeroclubes do Brasil tem esse avião. Ele é um avião da década de 40. Ele marcou a aviação agrícola, que ele foi o avião usado pelas empresas de aviação agrícola e inclusive o Ministério da Agricultura usou esse avião no início da aviação agrícola no final da década de 40, início da década de 50. Nós temos nesse avião aqui, particularmente, ele tem os nomes de pilotos da velha guarda que usaram esse avião em sua história. Alguns já falecidos com a data de falecimento, outros não, alguns ainda conosco. E entre os pilotos que usaram esse avião aqui está a Ada Rogato. O nome dela está lá do outro lado, na fuselagem. Ela foi a primeira mulher piloto agrícola do Brasil. O primeiro voo agrícola feminino no Brasil foi em 7 de fevereiro de 1948 no interior de São Paulo para combater a broca do café, um voo do Ministério da Agricultura. E a Ada Rogato, para o pessoal que não conhece, é uma das personagens mais importantes da aviação brasileira, entre homens e mulheres. Ela, entre outras coisas, ela foi da Patagônia ao Alasca de avião, num pequeno avião. Ela foi a primeira mulher a atravessar a Cordilheira dos Andes, a primeira brasileira a atravessar a Cordilheira dos Andes, a segunda mulher no mundo a fazer isso. Ela foi a segunda mulher no mundo piloto agrícola. Ela foi diretora do Museu Aeroespacial Brasileiro até 1986, quando ela faleceu. Uma outra coisa que vale lembrar, ela também na época da Segunda Guerra Mundial, ela fez voos de patrulha na costa brasileira, que naquela época os pilotos civis foram convocados para fazerem voos de patrulha contra submarinos alemães. Toda essa história a Ada Rogato tem, uma paulista, brasileira, pioneira, mulher. Pelo jeito única, mulher, como muitas mulheres. Mulher, uma coisa que ela fez também, ela foi o primeiro piloto entre homem e mulher a atravessar a floresta amazônica só com um mapa e uma bússola, para ver o nível de pilotagem que ela tinha. Exatamente. E aquele outro avião amarelo lá é um Piper Pawnee 150. Ele tem uma característica diferente, que ele tem 2 lugares, o que é raro em avião agrícola, porque aquele lá é um avião de instrução. Aquele avião que está ali é o único no mundo.
Ele foi comprado na Espanha, ele é de uma empresa aqui de Orlândia, ele foi totalmente restaurado. Ele tem algumas diferenças, ele tem um tanque para aplicação de produto menor, porque ele não é para aplicação de lavoura, ele é para ensinar o piloto a aplicar lavoura. Existiam outros 3 até bem pouco tempo, outros 2, aliás, até bem pouco tempo, mas acabaram se perdendo. Esse aqui foi totalmente restaurado, ele está como se fosse zero. Esses 2 aviões que estão aqui, eles estão como se fosse zero, em condições de voo normal, como se tivessem saído da fábrica agora. Sucesso total, feira também é cultura, feira também história de nosso país e orgulho também do nosso país. Venha para cá.